Ao vivo. Peraí, não, nós estamos ao vivo. Eita, nós. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live do nosso programa Automestria. Nesse programa a gente fala bastante sobre o desenvolvimento dos autos. Autoamor, autoaceitação, autoconfiança. Então a gente fala bastante da perspectiva do eu superior enquanto desenvolvimento dos autos. Esse já é o programa número 76, significa que a gente já fez outros 76 encontros como esse. Considerando que a gente resetou, inclusive, né? É mesmo, considerando que a gente resetou, então a gente fez pelo menos 76. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que a gente vai falar sobre o novo eu, ou seja, seguir em frente. A gente sabe que muitas pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de seguir em frente, algumas pessoas acabam entrando nesse processo, e às vezes até inconscientemente, né, de não conseguir seguir em frente, de não conseguir se libertar das questões que aprisionam, das questões que realmente sente saudade no passado, para conseguir viver um novo eu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, inclusive, sobre o que seu eu superior tem a ver com isso, como que o seu eu superior pode te ajudar a seguir em frente, te ajudar a ter novas perspectivas, né, para o futuro, ter um olhar mais otimista para o futuro, um olhar, resgatar ali aquele olhar de esperança, de otimismo em relação ao futuro. E também se libertar das posições onde a gente fica com essa sensação de que, por exemplo, eu perdi a minha oportunidade, ou com a sensação de que eu fiquei para trás, com a sensação de que eu parei, ou uma sensação de saudade de algo que aconteceu, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, né? Mas eu queria começar essa live aqui chamando todo mundo para colocar aqui no chat, por gentileza, de 0 a 10, o quão bom está o nosso áudio e também a nossa imagem para vocês. Nós estamos fora de casa hoje, literalmente. Para que as pessoas saibam, a gente saiba, né, tem esse feedback, se tá tudo bem, se tá indo bem para vocês. Olá, Ana, boa noite. Boa noite, Vanir. Oi, Jamie, tudo bem? Jamie, legal. Então sabemos que estamos em 10 aqui. Estamos funcionando, legal. Sim. E o chat está funcionando também, legal que a gente consegue acompanhar o que vocês estão falando junto com a gente. A gente gosta disso, de poder conversar com vocês. E hoje nós estamos em dupla aqui, inclusive, né, para tornar ainda mais interessante essa nossa conversa, esse nosso diálogo, para a gente se aprofundar nesse assunto, que é um assunto bem bacana. Exatamente. Hoje a gente veio trazendo as nossas perspectivas, vai ser uma live. Geralmente as nossas lives são muito didáticas e expositivas, onde a gente abre o OneNote, a gente escreve, a gente vai anotando, a gente vai dando realmente uma aula, mas a proposta é que a gente faça um diálogo sobre o seguir em frente, e a gente compartilha esse diálogo, né, em todos nós aqui, não só eu e o André, mas vocês também. Então vou convidar cada pessoa a colaborar com a gente, a colocar os pontos de saudade, onde você sentiu que talvez você perdeu a sua chance, né? Tem muitas pessoas que carregam esse sentimento de eu perdi minha chance, como se fosse um arrependimento de não ter tomado melhores decisões, ou aquele sentimento de alguém foi e eu fiquei para trás, né, com término de relacionamento, ou com mudança de trabalho, por exemplo, ou mudança do seu corpo físico, ou a idade mesmo, que faz você mudar comportamentos e a forma do corpo também. Exato. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vou convidar vocês a participarem aqui com a gente, para a gente ter esse diálogo aberto aqui sobre o seguir em frente. Vamos dar um exemplo para tangibilizar um pouco, para o pessoal conseguir participar com a gente mais? Sim. Então vamos dar um exemplo. Eu queria trazer para vocês alguns exemplos de casos sutis e quase inconscientes, imperceptíveis, sobre essa energia do não seguir em frente. Então, só para vocês entenderem, quando a gente tem essa energia de não seguir em frente, a gente fica preso em algum lugar, algum estado, alguma situação no passado. E essa energia que está presa no passado é justamente como âncoras que impedem você de evoluir no aqui e agora. Eu queria trazer um aspecto que é um aspecto que muitas pessoas têm, por incrível que pareça, eu já tive várias amigas e várias pessoas que a gente já conversou que tem esse mesmo aspecto, só que a gente acaba não percebendo no dia a dia em nós esse lugar de não seguir em frente. Então, por exemplo, pessoas que têm o guarda-roupa de um número diferente do peso em que elas estão. E aí esse guarda-roupa, a pessoa não fica nem no peso novo e nem no peso anterior. Só que é um processo que gera um desconforto no sentido de nunca tá bom o suficiente. É aquele diálogo que a gente teve sobre o número da calça daquela... Como que é o nome daquela atriz lá que você falou? Isso, a Kylie Jenner. Eu tava vendo um vídeo
recentemente... Ela é atriz mesmo? Ela é uma celebridade. Tá bom. Eu tava vendo um vídeo de uma celebridade, né, a Kylie Jenner, e ela trouxe uma coisa que eu fiquei reflexiva, né? Aleatório, assim, passou pra mim aleatório o vídeo, e aí eu parei pra olhar por uma questão de, cara, bora ver, tem alguma coisa aqui que vai ser positivo pra mim. E aí, quando eu fui ver, ela tava vendendo a calça dela. Ela tava, não vendendo, tava doando, ela tava, enfim, se desfazendo da calça dela. E a mãe dela, a momager, né, ela perguntou para ela o seguinte: por que você tá se desfazendo da sua calça se essa é a sua calça favorita? Se essa é a que você mais gosta? E ela disse o seguinte: ela tinha ficado grávida e depois que ela ficou grávida, ela decidiu se desfazer dessa calça que era a favorita dela. E ela disse: eu tenho plena consciência que eu não vou mais voltar para essa calça nesse número. Então, o que ela estava dizendo? Não quer dizer que ela nunca mais poderia emagrecer a ponto de caber naquela calça. Não era sobre isso. Era sobre a consciência de um novo corpo, a consciência de um novo estilo. E quando ela trouxe esse aspecto, ela trouxe o aspecto no sentido de que aquela calça ela usava quando ela era adolescente. À medida que ela se tornou mãe, que ela se tornou uma mulher, os quadris ficaram mais largos e o corpo dela mudou. Então aquela calça não cabia mais. Não era só que não cabia, aquela calça não ficava mais boa. Não ficava mesmo mais se boa coubesse. Não só fisicamente, né? A questão também é o momento atual da vida dela. Sim. Né? Porque eu não sei como que era a calça, mas vamos imaginar que ela fosse uma calça colorida de florzinhas, por exemplo, que ela usava, sei lá, na academia quando ela tinha 18 anos de idade. E hoje ela tem o quê? 30, 40 anos? Enfim, mas o ponto que eu trago de reflexão, e foi o ponto justamente que veio para mim de reflexão em relação a isso, é a aceitação das mudanças que a gente tem na nossa vida. E muitas pessoas pensam assim: mas eu estou seguindo em frente com coisas que são genuinamente grandes. Então, a perda de uma pessoa, a separação, a troca de um emprego. Tem pessoas que quase que elas não têm a opção de não seguir em frente. Então, quando você perde um emprego e você tem contas para pagar, você não tem a opção de não seguir em frente. Você tem que seguir em frente porque você tem conta para pagar, mas perdeu o emprego. Só que aquela marca fica emocionalmente. Como se fosse uma saudade, como se fosse um lugar de cara, mas era tão bom lá atrás. Ou era o que eu queria estar fazendo e fica aquela memória cristalizada no nosso campo mental que vai fazendo com que a gente gaste muita energia com comparações. É um tipo de ressentimento, inclusive. Você continua sentindo algo que já nem está disponível mais. Exato. Então, muita energia com comparações, muita energia com saudade, muita energia contando sobre as coisas que aconteceram no passado. E no caso da Kylie Jenner, por exemplo, muita energia voltada para o corpo anterior que ela gastava antes, até o momento que ela rompeu com isso. E qual foi o símbolo desse rompimento? Foi doar a calça que era favorita para ela. Porque o símbolo desse rompimento era a aceitação de eu não tenho mais esse corpo, ele não me cabe mais, então eu vou me adaptar no meu corpo atual. E no meu corpo atual eu preciso de um outro estilo, eu preciso de um outro número, de um outro estilo. Então o que acontece é que tem muitas pessoas que acabam trazendo aspectos anteriores no sentido de, por exemplo, nesse exemplo da Kylie Jenner, usam roupas muito apertadas, porque não entenderam que o corpo mudou. E aí acabam usando essas roupas muito apertadas com a esperança de voltar para aquele estado anterior, quase como se fizesse um pacto consigo mesmo de eu vou voltar ao meu estado anterior, só que nunca chegam nesse novo estado. É como se o próprio eu superior da pessoa tivesse, na prática, na vida real da pessoa, informando a pessoa: você não agora, nesse exato momento, é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Então, quando você prende uma situação e fica voltando o tempo todo para o passado, você está gastando muita energia que poderia ser gasta utilizando para cocriar o futuro, ou seja, criar a vida que você deseja. Em vez de gastar esse tempo, essa torneira aberta de uma energia, pensando como que era o meu relacionamento, como que era o meu trabalho, como que era... Você gasta uma nova energia criando um projeto novo, criando um relacionamento novo, buscando, agindo em relação a, sei lá, um corpo novo, né? Uma saúde diferente. Então, o que a gente traz aqui é muito essa reflexão de que, às vezes, coisas pequenas, como, por exemplo, peso, ou como, sei lá, um trabalho que você teve, que talvez nem seja tão pequeno, né? Mas coisas pequenas, do tipo, eu sinto que o meu cabelo era mais forte antes. E aí a pessoa fica tentando usar o cabelo do mesmo jeito, só que perde
quebra a aceitação de uma mudança, a aceitação de uma transição.